Fala, fã de basquete, eu sou o Robert Júnior e esse é o Basquetopia, o lugar das melhores histórias do mundo do basquete. Quantas vezes você já viu um jogador ficar fora da temporada ou fora de alguns jogos por conta de lesão, problema físico? É super comum, né? Mas se eu te contar que um jogador da NBA levou 11 facadas, e voltou pra temporada e jogou a temporada inteira. Normal. No episódio de hoje eu vou te contar a história impressionante do Paul Pierce, ídolo absoluto do Boston Celtics. Esse incidente aconteceu no início da carreira dele e quase acabou da pior maneira possível. Mas eu posso te garantir que mudou a trajetória dele pra sempre no basquete. Mas antes de tudo, eu vou pedir pra você deixar o like aqui e se inscrever no canal. E também ativa o sininho pra não perder nenhum dos outros episódios do Basquetopia ou de qualquer vídeo aqui do Sportudo. Paul Pierce nasceu em Inglewood, uma cidade do subúrbio de Los Angeles, e apesar da identificação muito grande com o Boston Celtics e com todos os motivos, ele já falou abertamente que ele torcia para o Lakers quando era criança. Ele revelou que cresceu a poucas quadras do Los Angeles Forum, que era a grande arena do Los Angeles Lakers por muitos anos. Inclusive ele falou que ele ia nos jogos e quando criança ele queria ser o Magic Johnson. Quem não queria? Magic era foda. Apesar da idolatria roxa e dourada, o destino quis que o Paul Pierce fizesse história pelo maior rival, o Boston Celtics. Depois de fazer sucesso na Universidade de Kansas, o ala foi draftado pelo Boston Celtics na 10ª colocação do draft de 98. Nos seus 2 primeiros anos na NBA, o Paul Pierce se mostrou um cara com muito talento e rapidamente ele virou um dos principais jogadores do Celtics. Mas o time vivia momentos difíceis naquela época e ele estava passando pelo período de maior tempo sem ir para os playoffs na história da franquia. O futuro ainda reservava muita coisa para o moleque que usava 34 do Celtics. Mas para ele chegar a essa glória, ele ia ter que passar por uma situação que mudou a vida dele para sempre. No dia 24 de setembro de 2000, o Paul Pierce decidiu sair numa boate em Boston e ele estava com aquele Tony Bett, que também era jogador do Celtics. Na época ele tinha só 22 anos. Eles decidiram ir para um bar chamado Buzz Club, que tinha uma fama de não ser muito pacífico. Só naquele ano já tinham acontecido 2 incidentes policiais no bar. Pô, que local maneiro, cara. Durante a madrugada, o Paul Pierce acabou se envolvendo numa confusão. Segundo ele estava conversando com uma menina e aí chegou um cara e abordou ele e falou para ele parar de falar com essa garota. Em seguida, uma briga generalizada começou, com soco e garrafa voando para tudo quanto é lado. E o Paul Pierce falou que não consegue lembrar direito do que aconteceu, mas ele percebeu que a jaqueta e o rosto dele estavam cobertos de sangue. O Tony Bett não estava na hora, mas ele viu o Paul Pierce caído no chão todo ensanguentado. E imediatamente ele levou o companheiro de time para o hospital e ele precisou fazer uma cirurgia de emergência por ter perdido muito sangue. No meio de toda aquela confusão, Paul Pierce foi esfaqueado 11 vezes com ataques de faca e garrafa quebrada. E a polícia de Boston ainda disse que ele sofreu uma pancada muito forte na cabeça. Os ataques atingiram rosto, nuca, costas, peito e abdômen do Paul Pierce. E uma dessas facadas atingiu o pulmão, que fez ele colapsar e cair no chão. É muito absurdo isso aqui, cara. É muito violento, caralho. E com muita sorte, o jogador do Celtics saiu disso com vida, mano. É inacreditável, mas alguns dias depois ele já estava até fora do hospital. E os médicos apontaram 2 fatores fundamentais que salvaram sua vida. A primeira é que a boate era muito perto do hospital, e então ele poderia ter perdido muito mais sangue nesse trajeto. E o segundo é que a jaqueta de couro dele era um couro muito grosso, então ela impediu que os cortes fossem muito profundos. O incidente até hoje segue sem muita explicação, mas apesar da versão do Paul Pierce, testemunhas na época falaram que ele entrou numa briga porque na verdade ele estava separando a briga. Anos depois, num novo julgamento, algumas testemunhas mudaram a sua versão. 3 homens foram detidos depois do incidente e 2 foram liberados. E no final das contas, um foi responsabilizado pelo crime e ficou 9 anos preso. E mesmo assim, o Paul Pierce ainda tinha que lidar com as cicatrizes, as dores e o trauma, né, mano, do incidente. O jogador do Celtics sofreu com ansiedade e depressão por muitos anos. Ele ia para ambientes que estava muito cheio e ficava sofrendo com isso. E por muitos anos ele também saía de casa armado. Além disso, Paul Pierce revelou que a polícia vigiava a casa dele por 24 horas durante um período. O único jeito de esquecer as dores e os traumas era jogando basquete, e ele levou isso muito a sério. E mais ou menos um mês depois ele já estava pronto para voltar às quadras. Ele jogou o primeiro jogo do Celtics na temporada e isso mudou a carreira dele para sempre.
Mesmo lidando com feridas físicas e mentais, o Paul Pierce foi o único jogador do Celtics que jogou os 82 jogos da temporada 2000 e 2001. Além disso, a média de pontos do camisa 34 subiu para 25 pontos por partida, e foi a primeira vez na carreira dele que ele subiu para mais de 20 pontos na temporada. E essa também foi a temporada que marcou o nome, ou melhor, o apelido do Paul Pierce para sempre. Numa derrota fora de casa contra o Los Angeles Lakers, o Paul Pierce fez 42 pontos, e o Lakers era o atual campeão da NBA. A performance deixou o Shaquille O'Neal, que era o atual MVP da temporada e das finais passadas da NBA, completamente abismado. Ele chamou um repórter do Boston Celtics e falou a seguinte aspas: Paul Pierce is the truth, que é tipo, Paul Pierce é a verdade. E o apelido dele ficou The Truth, a verdade. Inclusive, o Paul Pierce é conhecido por uma história aí muito da mentirosa, que ele falou recentemente qual era a história verdadeira. Então, assim, é engraçado o cara ser conhecido como a verdade e um dos lances mais icônicos da carreira dele ser uma mentira. Mas isso rende outro vídeo, não vamos falar disso, vamos falar de coisa séria. E mesmo tendo essa temporada de redenção, ele não foi escolhido pro All-Star Game, mano. Ele ficou tão decepcionado que no final de semana do All-Star Game, ele foi embora pra cidade natal dele sem avisar ninguém, alugou um quarto de hotel, ficou lá sozinho vendo o jogo e prometeu pra si mesmo que ele nunca mais ia perder um All-Star Game. E a partir da temporada seguinte, o Paul Pierce foi nomeado All-Star por 10 temporadas seguidas. E sempre comandando o Boston Celtics para os playoffs, mas eles nunca chegavam ao título até chegar a temporada 2007 e 2008. Com a chegada do Kevin Garnett e Ray Allen, o Celtics chegou a um título depois de 22 anos, do maior jejum da história da franquia, e foi em cima do maior rival, o Los Angeles Lakers. E o Paul Pierce ainda foi o MVP das finais e foi eternizado como um dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA. E aí, conhecia essa história? Bota aqui nos comentários o que você achou e também bota aqui o que você quer ouvir mais sobre qual jogador, qual franquia. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. E não deixa de seguir o Camisa 23 e o Esportudo, os links estão aqui embaixo, tá? Valeu, é nóis!